En esta hora vamos a estudiar una de las doctrinas más preciosas de este ministerio. Bem, nesta hora vamos estudar uma das doutrinas mais preciosas deste ministério. En lo que vamos a hablar hoy se encierra todas las riquezas del pleno entendimiento. No que vamos falar hoje está encerrado todas as riquezas do pleno entendimento. ¿Estamos aquí todos? Estamos todos aqui? El tema es la deidad de Cristo. O tema é a deidade de Cristo. Yo no voy a hablar hoy de la Trinidad. Eu não vou falar hoje da Trindade. Voy a hablar de la deidad de Cristo. Eu vou falar da deidade de Cristo. Porque en la Biblia no se habla de la Trinidad. Porque a Bíblia não fala de Trindade. La Biblia habla de la deidad. A Bíblia fala da deidade. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, sempre e pelos séculos. Un solo Dios. Um só Deus. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Não há dois, nem três, nem quatro. Ese término de la Trinidad es antibíblico. Esse termo de trindade é antibíblico. Es romano. É romano. Es politeísmo. É politeísmo. Donde Dios es mucho. Onde Deus é muitos. No, Dios es uno solo. Não, Deus é um só. Desde el antiguo pacto, Dios le dijo a Moisés. Desde o antigo pacto, Deus disse a Moisés. Y Moisés decía. E Moisés dizia: Nuestro Dios uno es. Nosso Deus é um só. Diga, Dios es uno. Diga, Deus é um. Lo que pasa que se manifestó en varias manifestaciones. O que acontece é que ele se manifestou em várias manifestações. Pero es el mismo Dios. Porém, o mesmo Deus. Ahora vamos a ver las evidencias. Agora vamos ver as evidências de eso. Disso. Vamos a comenzar en el viejo pacto, en la escritura. Vamos começar no velho pacto, na escritura. La primera parte, la deidad de Cristo en la escritura. A primeira parte, a deidade de Cristo na escritura. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Yo oro que en este día tus ojos son alumbrados. Eu oro que neste dia os teus olhos são iluminados. Si tú llegaste hoy por primera vez, Se você chegou hoje pela primeira vez, vas a escuchar uno de los misterios más gloriosos. você vai escutar um dos mistérios mais gloriosos. Y si llevas mucho tiempo en el ministerio, hoy lo vas a entender mejor aún. E se você está há muito tempo no ministério, hoje você vai entender melhor ainda. Dice Isaías capítulo 9, verso 6. Diz Isaías capítulo 9, verso 6. Dice así. Diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ok, pon mucha atención. Ok, preste muita atenção. El profeta Isaías O profeta Isaías ya venía anunciando un hijo que venía. já vinha anunciando um filho que viria, Un niño. um menino. Y nacerá un niño. E nascerá um menino, Nacerá un hijo. nascerá um filho. Lo único es que ese hijo se llamará A única coisa é que esse filho se chamará Consejero, Conselheiro, Dios fuerte, Deus Forte, Padre eterno. Pai Eterno. El niño se llamará Padre. O menino se chamará Pai. El hijo será Padre eterno. O filho será Pai Eterno. Eso es un problema. Esse é um problema, Porque ese niño se llamó Jesús. porque esse menino se chamou Jesus. Entonces, María tuvo un niño que se llamó Quer Jesús. dizer, Maria teve um filho que se chamou Jesus. Por eso es que los católicos dicen que María es la madre de Dios. Por isso é que os católicos dizem que Maria é a mãe de Deus. Porque ellos hasta cierto sentido entienden que Jesús es Dios. Porque eles, até certo ponto, entendem que Jesus é Deus. Por ejemplo, yo me encontré con una católica en un avión Por exemplo, eu me encontrei com uma católica num avião y yo le dije, Jesús es Dios. e eu lhe disse, Jesus é Deus. Y ella dijo, oh, Y eso ela yo, dice- yo lo creo. E ela disse, oh, isso eu não creio. María es la madre de Dios. Maria é a mãe de Deus. Y yo le dije, ¿usted cree que María es la madre de Dios? E eu disse a ela, você crê que Maria é a mãe de Deus? Que ese hijo que María tuvo era Dios. Que esse filho que Maria teve era Deus? Me dijo, oh, claro. E me disse, ah, claro. Entonces yo le dije, Então ele disse, pues entonces usted debe entender
Ah, então você deve entender que el niño que tuvo María que o menino que Maria teve era el papá de María. era o papai da Maria. Entonces me dijo, Então ela me disse: ah, yo no dije eso. Ah, que não, tu não disse isso. Yo no dije eso. Eu não disse isso. Y yo le dije, pero tú no dijiste que ese niño era Dios. E eu lhe disse: você não disse que esse menino era Deus? Pues si ese niño es Dios, Pois se esse menino é Deus, pues ese niño fue el que creó a María. pois foi esse menino que criou a Maria. Ese niño es el papá de María. Esse menino é papai da Maria. Y se quedó muda. E ficou Não muda. pudo hablar. Não pôde falar. Ahora oye esto, Agora, escute isso. porque esto es un misterio. Porque isso é um mistério. Diga misterio. Diga mistério. Y un misterio no se entiende con la mente carnal. E o mistério não se entende com a mente carnal. ¿Quién fue el esposo de María para tener a Jesús? Quem foi o esposo de Maria para que ela tivesse Jesus? ¿José? José? No. Não. La historia dice A história diz que Dios, el Espíritu de Dios, hizo sombra sobre ella. que Deus, o Espírito de Deus, fez sombra sobre ela. Dios se encarnó en el vientre de María. Deus se encarnou no ventre de Maria. Quiere decir que el hijo que María tuvo era Dios. Quer dizer que o filho que Maria teve era Deus. El que creó a María era el niño. Aquele que criou Maria era o menino. Y el esposo de María también era Dios. E o esposo de Maria também era Deus. Quiere decir que él era padre, hijo y esposo. Quer dizer que ele era pai, filho e marido. Uno solo. Um só. Aló. Alô? Por ejemplo, Por exemplo, yo soy padre de mis dos hijos. eu sou pai dos meus 2 filhos. Diga, el pastor es pai. Diga, o pastor é pai. Pai en carne. Pai em carne. Porque el pai del evangelio es el apóstol. Que pai do evangelho é o apóstolo. Diga, el pastor es pai. Diga, o pastor é pai. Pero yo también soy hijo de mamá y papá. Mas eu também sou filho da mamãe e do papai. Dice que el pastor es padre y hijo. Então o pastor é pai e filho. Y esposo de Mirna. E esposo de Mirna. Y pastor de Vila. E pastor. Y amigo de Pedro. E amigo de Pedro. Y hermano de José. E irmão de vocês. Uno solo. Um só. En muchas manifestaciones. Em muitas Pues manifestações. así fue Dios. Assim foi Deus. Dios es espíritu Deus é espírito. y se encarnó en el cuerpo llamado Jesús. E se encarnou num corpo chamado Jesus. Y el profeta lo dijo. E o profeta havia dito: Y el niño se llamará Padre Eterno. o menino se chamará Pai Eterno. Diga, Jesús es Padre Eterno. Diga, Jesus é Pai Eterno. El problema es que la gente dice, no, pero es que él decía mi padre. Não, o problema é que as pessoas dizem: não, aquele dizia meu pai. Mi padre me envió. Meu pai me enviou. Es que él tenía que hablar así para que no reconocieran quién era él. É que ele tinha que falar assim para que eles não reconhecessem quem era ele. Porque si llegan a saber que él es Dios, Porque se chegassem a saber que ele era Deus, ¿quién le pone un clavo encima? quem é que ele iria colocar um cravo em cima dele? Él tuvo que ocultar su identidad. Ele teve que esconder a sua identidade. No diga quién yo soy. Shhh, não diga quem eu sou. Hasta el tiempo. Até o tempo. No ha llegado el tiempo. Não chegou o tempo. Pero el ángel dijo, se llamará Emanuel, Dios con nosotros. Mas o anjo disse: ele será chamado Emanuel, Deus conosco. ¿Quién con nosotros? Quem conosco? No el hijo con nosotros. Não é o filho conosco. Dios con nosotros. Deus conosco. Dios con nosotros equivale a hijo. Deus conosco equivale a filho. Hijo es Dios con nosotros. Filho é Deus conosco. Aló. Alô. Pastor, y la palomita, Pastor, e a pombinha? y la voz que oyó Juan el Bautista. E a voz que ouviu lá o João Batista? Mira qué sencillo es. Yo te estoy hablando por aquí. Olha quanto isso é simples. Eu estou falando através disso. Aló. Alô. Pero ¿por dónde tú me oyes? Mas por onde você me ouve?
Yo estoy falando por aquí, Eu estou falando é por aqui. pero você me escucha por ahí. Porém, você me escuta por ali. Pues Dios habló Olha, Deus falou y se manifestó la voz. e se manifestou a voz. Pero Él estaba encarnado en Jesús. Porque ele estava encarnado em Jesus. Él estaba encarnado en Jesús. Ele estava encarnado em Jesus. Y la voz se oyó. E a voz se ouviu. Pero Dios no estaba fuera de Jesús. Mas Deus não estava fora de Jesus. Dios estaba en Cristo. Deus estava em Cristo. No mires para arriba. Não olhe para cima. Diga, Jesús es Dios. Diga, Jesus é Deus. Si tú no crees que Jesús es Dios, tú no sabes quién es Dios. Se você não crê que Jesus é Deus, você não sabe o que é isso. ¿Sabe cómo yo oraba antes? Sabe como eu orava antes? Una hora al Padre, 1 hora ao Pai, otra hora al Espíritu Santo outra hora ao Espírito Santo y otra hora al Hijo, e outra hora ao Filho, para tener a los tres contentos. para ter os três contentes. Porque para mí el Padre era el anciano con la barba. Porque para mim o Pai era o velhinho de barba. Ira de Dios. Ira de Deus. Y Jesús era el flaquito, E Jesus era o en magrinho. un trono chiquitito al lado. É um troninho pequenininho do lado. Señor Padre, las marcas de la mano. Pai, olha as marcas da minha mão. Oh, perdona a tu pueblo. Oh, perdoa teu povo. Y el Espíritu Santo una paloma volando E por o el trono. Espírito Santo era uma pomba voando. Diga, Dios es uno. Diga, Deus é um. Vamos a Isaías 52, rápido. Vamos a Isaías 52, rápido. Isaías 52, verso 6. Isaías 52, verso 6. Dice así: Diz assim: Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo: Eis-me aqui. Hello. Hello. El profeta dijo, mi pueblo sabrá mi nombre. O profeta disse: O meu povo saberá o meu nome. Pero ya no sabía Israel el nombre de Dios. Mas Israel não sabia o nome de Deus. ¿Cuál era el nombre de Dios en el viejo pacto? Qual era o nome de Deus no velho pacto? Jehová. Jeová. Tuvo muchos nombres. Rafa, Teve muitos nomes: Rafá, Elohim, Elohim, yo soy, eu sou, Jehová. Jeová. Pero el profeta dijo, Porém o profeta disse: en aquellos días, Naqueles dias, mi pueblo sabrá mi nombre. meu povo saberá o meu nome. Quiere decir que Dios anunció que iba a cambiar su nombre. Quer dizer que Deus anunciou que iria mudar o seu nome. Y ese nombre es Jesucristo. E esse nome é Jesus Cristo. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Jesus Cristo é Deus sobre todas as coisas. No, pastor, para mí Jesús es el Hijo. Não, pastor, para mim Jesus é o Filho. Porque hay uno más grande que Él en los cielos. Porque há um maior do que ele no céu. Entonces usted no conoce a Dios. Então você não conhece a Deus. Jesucristo es Dios. Jesus Cristo é Deus. En el cielo hay un trono, No céu há um trono, uno sentado. sentado ¿Y nele. dónde está el Hijo? ¿Y dónde está el Hijo? E onde está o Filho? Ahí, en ese cuerpo. Aí, nesse corpo. ¿Y dónde está el Padre? E onde está o Pai? Dentro del Hijo. Dentro do Filho. Dios está en Cristo. Deus está em Cristo. Dios se manifestó en carne. Deus se manifestou em carne. Resucitó con un cuerpo glorificado. Ressuscitou com um corpo glorificado. Ahí está Dios. Aí está Deus. Y nosotros tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. E nós teremos um corpo semelhante ao da sua glória. Tendremos un cuerpo. Teremos um corpo. Dios tiene un cuerpo. Deus tem um corpo. Dios es espíritu, Deus é espírito, pero se manifestó en un cuerpo. mas se manifestou em um corpo. Y se quedó ahí. E ficou ali. Diga, Dios tiene cuerpo. Diga, Deus tem um corpo. Y se llama Jesús. E se chama Jesus. Vamos a leer Zacarías. Vamos ver Zacarias. Zacarías 14. Zacarias 14. A mí me gusta hablar tanto de este misterio, Eu gosto tanto de falar desses mistérios, porque es que conocer a Dios es lo más precioso que hay. porque conhecer a Deus é o mais precioso que há. Zacarías 14, 9. Zacarias 14, 9. Antes de Malaquías. Antes de Malaquias. Dice así: Diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor,
e será o seu nome. Aló. Alô? En aquel día, Naquele dia, el Señor será uno. o Senhor será Uno será su nombre. será o seu nome. Por eso Pablo dice Por isso Paulo diz que Jesús es el nombre que es sobre todo que nombre. Jesus é o nome que está sobre todo nome. El nombre de Dios hoy es Jesucristo. O nome de Deus hoje é Jesus Cristo. No es Jehová. Não é Jeová. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, Quando você lê no Antigo Testamento, yo no sé si en la Biblia portuguesa es así, pero en muchas traducciones se lee el nombre Jehová. eu não sei se a Bíblia em português é assim, mas em muitas traduções se lê o nome Jeová. Oh Jehová de los ejércitos. Oh, Jeová dos exércitos. Jehová el grande en batalla. Jeová é grande na batalha. En el viejo pacto. No Velho Pacto. Pero él dijo, uno será mi nombre. Porém ele disse, só será meu nome. Y ahora el nombre que es sobre todo nombre E agora o nome que é sobre todo nome es Jesucristo. é Jesus Cristo. En Jesucristo se encierra toda la deidad de Dios. Em Jesus Cristo está encerrada toda a deidade de Deus. No busques a Dios fuera de Jesucristo. Não procure a Deus fora de Jesus Cristo. Dios no está al lado de Jesús. Deus não está ao lado de Jesus. ¿Me están entendiendo? Estão me entendendo? Dios se manifestó en carne. Deus se manifestou em carne. Vamos a leer otro verso más. Ezequiel, Vamos ler outro verso mais, Ezequiel. Antiguo Pacto. Antigo Pacto. Ezequiel 34, 11. Ezequiel 34:11. Dice así. Diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Fíjate como dice el profeta Ezequiel. Veja como diz o profeta Ezequiel. Dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Disse, eu mesmo irei buscar minhas ovelhas. ¿Quién dijo eso? Quem disse isso? Pero ¿cómo se llamaba Dios en el antiguo pacto? Porém, como se chamava Deus no antigo pacto? Jehová. Jeová. Y Jehová en el antiguo pacto E Jeová no antigo pacto dijo, disse, yo mismo iré a buscar mis ovejas. eu mesmo irei buscar minhas ovelhas. Y en el nuevo pacto, ¿quién vino a buscar las ovejas? E no novo pacto, quem veio buscar as ovelhas? Jesús. Jesus. Pues Jesús es Jehová encarnado. Pois Jesus é Jeová encarnado. No, pastor, Jehová es el Dios grande. Não, pastor, Jeová é Deus grande. Y Jesús es el Hijo de Jehová. E Jesus é o Filho de Jeová. No, es el mismo. Não, é Ele mesmo. El mismo ayer, hoy y por siempre. O mesmo ontem, hoje, para sempre. Por eso nosotros no leemos la Biblia donde dice Jehová, no decimos Jehová. Por isso nós não lemos a Bíblia onde diz Jeová, não dizemos Jeová. Porque ya Jehová no se llama Jehová. Porque já Jeová não se chama Jeová. Ese verso se lee ahora, verso 11. Esse verso se lê agora, verso 11. Porque así dice, oh Señor. Porque assim diz o Senhor. Pero no Señor Jehová. Não o Senhor Jeová. Porque ya el Señor no se llama Jehová. Porque já o Senhor não se chama Jeová. El Señor es Jesucristo. Jesucristo es el Señor. O Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Diga, Jesucristo es el Señor. Diga, Jesus Cristo é o Senhor. ¿Tú entiendes eso? Você entende isso? O para ti Jesucristo no es el Señor. Ou para você Jesus Cristo não é o Senhor? Jesucristo es para ti casi Señor. Jesus Cristo é para você quase Senhor? O para ti hay uno más grande que Jesucristo. Ou para você há um maior que Jesus Cristo? No, Jesucristo es Dios. Jesus Cristo é Deus. Y hay un solo Dios. E há um só Deus. ¿Aló? Alô? ¿Está entendiendo? Estão entendendo? Vamos ahora a la historia. Vamos agora à história. Juan 10. João 10. Palabras de Jesús. Palavras de Jesus. Juan 10, 11 dice. João 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Salmo 23, ¿qué dice? Salmo 23, o que diz?
El Señor O Senhor es mi pastor. é o meu pastor. ¿Quién era el Señor en el antiguo pacto? Quem era o Senhor no antigo pacto? Jehová. Jeová. Pero aquí en el nuevo pacto, Mas aqui no novo pacto, Jesús dice, Jesus disse: yo soy el buen pastor. Eu sou o bom pastor. ¿Será que hay dos? Será que há dois? Uno en el viejo pacto y otro en el nuevo pacto. Um no velho pacto e outro no novo pacto? ¿O es que es el mismo? Ou será que é o mesmo? Oye, tú sabes que en un momento Olha, você sabe que de repente Jesús está hablando Jesus estava falando y no lo entiende. e não entende. Y él dice, yo y el Padre, uno somos. E ele dizia: Eu e o Pai somos um. ¿Y cómo usted dice, usted está blasfemando? E como você diz, você está blasfemando? Y él dijo, Abraham vio mi día y se gozó. E ele disse: Abraão viu a minha vida e se alegrou. Pero ¿cómo que Abraham vio tu día si tú no tienes ni 50 años? Mas como foi que Abraão viu os teus dias se tu não tens nem 50 anos? Y él dijo, E ele disse: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraão fosse, eu sou. Jesús dijo, Jesus disse: 33 años 33 anos en carne. em carne. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraão fosse, eu sou. Porque Jesús era el yo soy. Porque Jesus era o eu sou. El yo soy que le habló a Abraham. Eu sou o que falou para Abraão. El yo soy que le habló a Moisés. Eu sou o que falou para Moisés. Era Jesucristo. Era Jesus Cristo. Jesucristo es el gran yo soy. Jesus Cristo é o grande eu sou. Ah, papai. Yo y el Padre, dos somos. Eu e o Pai somos dois. ¿Qué dice? O que ele diz? Quiere decir que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Quer dizer que o Pai é o Filho e o Filho é o Pai? Es lo mismo. É o mesmo. Yo soy Padre e Hijo también. Ele disse: se eu sou Pai, o Filho também. Yo soy Padre e Hijo también. Eu lhes disse: se eu sou Pai e Filho também. Pues Dios es Padre y es Hijo. Pois Deus é Pai e é Filho. Vamos a ver. Vamos ver. Juan 14. João 14. Vamos a ver. Juan 14. João 14. Verso 9. Verso 9. No. Não. Verso 6 en adelante. Do verso 6 em diante. Dice. Diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aló. Alô? Jesús dijo, Jesus disse: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ninguém vai ao Pai senão por mim. ¿Qué dice ahí? O que ele disse? ¿Nadie qué? Ninguém o quê? Jesús dijo, nadie viene al Padre Jesus disse: Ninguém vem ao Pai si no es por mí. se não é por mim. Yo imagino que los discípulos, Eu imagino os discípulos: nadie viene al Padre. Ninguém vem ao Pai? Quiere decir que el Padre era Él. Quer dizer que o Pai era Ele? Vamos a seguir leyendo. Vamos continuar lendo. Verso 5, verso 7. Verso 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aló, Alô? ¿tenéis visto a quién? Tendes visto a quem? Quiere decir que el Padre se podía ver. Quer dizer que o Pai se poderia ver. El que veía a Jesús veía al Padre. Aquele que via Jesus via o Pai. Porque el niño se llamará Padre Eterno. Porque o menino se chamará Pai Eterno. ¿Tú lo entiendes? Você entende? Pero Felipe no lo entendió. Porém, Filipe não entendeu. Mira el próximo verso. Veja o próximo verso. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Felipe dice, Señor, Felipe disse: Senhor,
muéstranos al Padre Mostra-nos ao Pai y me sacas de confusión. e me tire da confusão. Y me basta. E isso me basta. Jesús acaba de decir Jesus tinha acabado de dizer que el que lo ha visto a él, que aquele que tivesse visto a ele ha visto al Padre. estaria vendo ao Pai. Jesús acaba de decir que nadie va al Padre si no es por él. Jesus acababa de dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesús acaba de decir, le habéis visto. Jesus lhes acabava de dizer: já haveis visto. Y Felipe pregunta, E Felipe pergunta: no, yo sé quién tú eres. não, eu sei quem tu és. Tú eres Jesús, el hijo de María, Você é Jesus, filho de el Maria, hijo de José el carpintero, filho de José carpinteiro, el Mesías. o Messias. Pero muéstrame a Jehová, a papá, Mas mostra-me a Jeová, a papai, el que te envió, muéstramelo. aquele que te enviou, mostra-me. Y me sacas de confusión. E me tira da confusão. Verso 9, Verso 9. dice así. Diz assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Oye, no te atrevas a hacer esa pregunta. Olha, você não se atreve a fazer essa pergunta. Muéstrame al Padre. Mostra-me o Pai. El que ha visto a Jesús, Aquele que viu a Jesus, ha visto al Padre. viu o Pai. Jesús era el Padre. Jesus era o Pai. El Padre estaba en Jesús. O Pai estava em Jesus. Lo que pasa es que no se puede decir O que acontece é que não se pode dizer que María parió un padre, que Maria deu à luz a um pai, porque eso no se entiende. porque isso ninguém entende. María dio a luz un hijo, Maria deu à luz a um filho, pero ese niño es Padre eterno. porém esse menino é o Pai eterno. Por eso Simeón dijo, Por isso Simeão disse, cuando cogió en las manos a Jesús, quando deu as mãos a Jesus, dice, mis ojos han visto al Señor. disse: meus olhos viram o Senhor, Mis ojos han visto la salvación de Israel. meus olhos viram a salvação de Israel. Mira cómo sigue diciendo el verso 10. Veja como continua dizendo o verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As Alô? palavras... ¿Aló? Alô? ¿Dónde estaba el Padre? Onde estava o Pai? ¿Fuera de Jesús? Fora de Jesus? ¿En el cielo? No Allá. céu, lá? Mira cómo dice. Veja como diz. Verso 10. Verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim ¡Ey! El é Padre. quem faz as obras. ¿Quién hacía las obras en Jesús? Quem fazia as obras em Jesus? No el Padre. Não era o El Pai. Padre que estaba en él. O Pai estava nele. El Padre estaba en Jesús. O Pai estava em Jesus. Mire para acá. Olhe para cá. Antes de la fundación del mundo, Antes da fundação do mundo, Dios siempre existió. Deus sempre existiu. Dios no tiene principio ni fin de días. Deus não tem princípio e nem fim de dias. Él siempre ha sido. Ele sempre foi. Dios es espíritu. Deus é espírito. Diga, Dios es espíritu. Diga, Deus é espírito. Y antes de la fundación del mundo, E antes da fundação do mundo, Dios creó millares de espíritus Deus criou milhares de espíritos conforme a su género. conforme ao seu gênero. Nosotros, los hijos de Dios. Nós, os filhos de Deus. Y en el cumplimiento de los tiempos, E no cumprimento dos tempos, Dios fue enviando espíritus al vientre de la madre. Deus foi enviando espíritos aos ventres das mamães. Y cuando la mamá da a luz a un niño o una niña, E quando a mamãe dá a luz a um menino ou a uma menina, es niño o niña en carne. é menino ou menina em carne. Porque en espíritu es uno de esos espíritus y ángeles que Dios creó que los mete en el vientre de la madre. Porque em espírito é um desses anjos
anjos que Deus criou e pega, os põe no ventre da mamãe? Porque la manera en que Dios trae los espíritus al mundo es a través del vientre de una madre. Porque a maneira que Deus traz os espíritos ao mundo é através do ventre de uma mamãe. Pues eso fue lo que hizo Dios. Foi isso que Deus fez. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Porquanto os filhos participaram de carne e sangue, Dios también participó de lo mismo. Deus também participou do mesmo. Dios se metió en el vientre de María. Deus entrou no ventre de Maria. Por eso Pablo dice que Dios se despojó de su gloria Por isso Paulo disse que Deus se despojou da sua glória y no se mantuvo a esa posición, e não se manteve nessa posição, sino que se despojó de su gloria senão que ele se despojou da sua y glória tomó forma de siervo e tomou forma de y servo, se humilló a sí mismo se humilhou a si mesmo y se puso un nombre que es sobre todo nombre, e se pôs nome que é sobre todo que es el nome, nombre de que é o Jesucristo. nome de Jesus Cristo. Jesucristo es Dios sobre Jesus todas las Cristo é cosas. Deus sobre todas as coisas. Graças. Felipe le preguntó, ¿dónde está el Padre? E Felipe então lhe perguntou: onde está o Pai? Jesús le dijo, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Jesus lhe disse: quem me viu, viu o Pai. El Padre que está en mí hace las obras. O Pai que está em mim faz as obras. Oye, hay un versículo que no está en el estudio, Olha, há versículo que não está no estudo, pero yo quiero darte lo que está en Mateo, mas eu quero te dar, que está em Mateus, donde dice que Jesús miró sobre Jerusalén, onde diz que Jesus olhou para Jerusalém, donde dice que Jesús dijo que mataron a los profetas, que mataram os profetas. 23:37. 23:37. Vamos a ver. Vamos ver. Ajá, dice. Diz. Mateo 23:37. Muchas gracias. Mateus 23:37. Muitas graças. Dice así. Diz assim: Jesús dice, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. atiende bien. Preste atenção. Jesús está en el monte Jesus está no monte, mirando sobre Jerusalén olhando sobre Jerusalém, y dice, Jerusalén, Jerusalén, e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas a los profetas. que matas aos profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos? Quantas vezes eu quis juntá-los? ¿Cuántas veces qué? Quantas vezes o quê? Quise juntarlos. Quis juntá-los. Pero ¿cuándo fue que Jerusalén mataba a los profetas? Porém, quando foi que Jerusalém matava os profetas? No fue en el tiempo de Jesús. Não foi no tempo de Jesus. Jesús está hablando 500, 600 años atrás. Jesus está falando de 500, 600 anos atrás. Cuando mataron a Jeremías, Quando mataram a Jeremias, a Isaías, a Isaías, a Ezequiel. a Ezequiel. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Él no dice cuántas veces quiso mi padre juntarlos. Ele não disse quantas vezes quis o meu pai juntá-los. No, no, él dijo cuántas veces quise juntarlos. Não, ele diz quantas vezes eu quis juntá-los. Porque él era Dios. Porque ele era Deus. Él era el espíritu que estaba en los profetas. Ele era o Espírito que estava nos profetas. ¿Tú puedes entender eso? Você pode entender isso? O tú todavía divides a Jesús del Señor. Ou você ainda divide a Jesus do Senhor? Porque eso es lo que hacen nuestros hermanos testigos de Jehová. Porque isso é o que faz os nossos irmãos testemunhas de Jeová. Dicen que Jesús, ellos no tienen problema que Jesús es el Hijo de Dios. Dizem que Jesus, eles não têm problema que Jesus é o Filho de Deus. No, Jesús es el Hijo de Dios. Não, Jesus é o Filho de Deus. Mas no es Dios. Mas não é Deus. Jehová es Dios. Jeová é Deus. Y los protestantes, E os protestantes, los evangélicos, os evangélicos, dicen, oh no, dizem: oh não, Dios es Jehová. Deus é Jeová. Y también hay otro Dios que es Jesús. E também há outro Deus que é Jesus. Y el tercer Dios es el Espíritu Santo. E o terceiro Deus é o Espírito Santo. Los tres son Dios. Os três são Deus.
Y entonces el testigo de Jehová le dice, E então a testemunha de Jeová diz: não, não, no son tres dioses, não são três deuses, es uno. é um. Y tienen razón, E tem razão, pero no tienen revelación. mas não tem revelação, Porque Dios es uno. porque Deus é um. ¿Sabe cuál es la revelación? Sabe qual é a revelação? Que el mismo que creó el universo Que o mesmo que criou o universo fue el que estaba en los profetas, foi o que estava nos profetas, fue el que se encarnó en el vientre de María, foi o que se encarnou no ventre de fue el que Maria, resucitó de entre los muertos foi o que ressuscitou dos mortos. y es el mismo que está en vosotros. E é o mesmo que está em você. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo em vós, a esperança da glória. Te amo, Dios. Te amo, Deus. Te amo, Jesucristo. Te amo, Jesus Cristo. Es lo mismo. É o mesmo. Sirvo con la mente al Señor. Sirvo com a mente ao Senhor. Allá hay uno solo. Aí há um só. ¿Sabe cómo yo pensaba antes? Sabe como eu pensava antes? Que como Jehová era tenía un carácter tan fuerte, Que como Jeová era tinha um caráter tão forte, la ira de Dios, a ira de Deus. pues yo oraba, Jesús, Então eu orava: Jesus, habla con el Padre, fala com o Pai. por favor intercede por mí, Por favor, intercede por mim. dile que me ayude. Diz que me ajude. Entonces Jesús me decía, Então Jesus me dizia: pues quédate ahí orando, então fique aí orando. deja ver, porque tú sabes que él tiene mucha ira, deja ver qué pasa. Deixa ver, porque você sabe que ele tem muita ira. Deixa eu ver o que acontece. Pero espera ahí, Então espera aí. papá, Papai, ¿puedo hablar contigo? posso falar contigo? Mira, yo di mi vida por Carlos, mira. Olha, eu dei minha vida por Carlos. Y Olha, mira el hueco de mis manos. mira o furo da minha mão. Mira, por favor, perdona lo que él hizo una falta. Olha, por favor, perdoa ele que ele fez uma falta. La última vez que lo voy a perdonar. Oh, é a última vez que eu vou perdoar No ele. pregunte más. Não pergunte mais. Sí, está bien. Sim, tá bem. Mira, Carlos. Olha, Carlos, El Padre te perdonó. o Pai te perdoou. Ay, ya. Ai, Y yo, ay, gracias, e Señor. eu, graças, Senhor. Así yo pensaba. É assim que eu pensava. ¿Cuántos pensaban así? Quantos pensavam assim? Esa es la falsedad de la Trinidad. Essa é a falsidade da terra. Diga, la Trinidad es Da falsa. trindade. Diga, a trindade é falsa. Eso es un mito. Isso é um mito. La Biblia nunca usó la palabra Trinidad. A Bíblia nunca usou a palavra trindade. La palabra que usa es deidad. A palavra que usa é deidade. Vamos a Juan 1, rápido. Vamos a João 1, rápido. Juan 1:1. João 1:1. Dice así: Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. ¿Quién era el verbo? Quem era o Verbo? Verso 14. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, Aló. como a glória do unigênito do Pai. Dice aquí Diz aqui que el verbo era Dios que o Verbo era Deus en el principio. no princípio. Y después en el verso 14 E depois no verso 14 dice que el verbo se hizo carne. diz que o Verbo se fez carne. Lo que pasa es que el Padre nunca se vio. O que acontece é que o Pai nunca foi visto. Nadie vio al Padre, Ninguém viu o Pai, porque el Padre es espíritu. porque o Pai é Espírito. Pero Jesús es la manifestación visible del Padre. Mas Jesus é a manifestação visível do Pai. Por eso el que vio a Jesús, el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Por isso é que aquele que viu a Jesus, viu o Pai. ¿Cuántos entienden? Quantos entendem? Ay, pastor, pero ¿por qué Jesús dijo mi Padre me envió? Ah, pastor, mas por que Jesus disse meu Pai me enviou? Jesús tenía que ocultar su identidad. Jesus tinha que ocultar a sua identidade. ¿Te acuerdas en el monte de la transfiguración? Você se lembra no Monte da Transfiguração? Allí estaba Pedro, Juan y Santiago. Ali estava Pedro, João e Tiago.
Y parece que Jesús dijo, E parece que Jesus disse: le voy a mostrar a ellos quién soy yo. eu vou mostrar a eles quem sou eu. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Y dice que se transformó E diz que se transformou. y su cuerpo se iluminó E o seu corpo se iluminou. y se oyó una voz E se ouviu uma voz que decía, este es mi hijo amado, que dizia: este é o meu filho amado, en él confiar. nele confiai. Y parece que los discípulos dijeron, E parece que os discípulos disseram: wow, si Jesús es Dios. se Jesus é Deus. Entonces Pedro dijo, Então Pedro disse: maestro, esto hay que decirlo. mestre, isso tem que dizer. Y parece que Jesús le dijo, "Shh, E parece que Jesus disse: "Shh, no lo diga, não diga para ninguém, porque eso no se podía hablar. porque isso não poderia se falar." Por eso Pablo dice que si hubieran conocido al Señor de gloria, Por isso é que Paulo disse que se tivessem conhecido ao Senhor da glória, nunca lo hubieran crucificado. nunca o teriam crucificado. Quiere decir que Jesús mantuvo oculta su identidad. Quer dizer que Jesus manteve oculta a sua identidade. Y hablaba por parábolas. E ele falava por parábolas. Mi padre me envió. Meu pai me enviou. Decía, cuando venga el Padre, Dizia: quando vier um pai, recibiréis el Espíritu. recebereis o Espírito. Y después decía, E depois dizia: recíbelo. recebam. Cuando venga el Padre, Quando vier o pai, recibiréis el Espíritu. recebereis o Y Espírito. después decía, Depois dizia: recíbelo. recebam. Porque Él era el Padre. Porque ele era o pai. Lo que pasa es que Él no podía hablar claramente. O que acontece é que ele não poderia falar claramente. Los discípulos no entendieron quién era. Os discípulos não entenderam quem ele El era. único que supo quién era Jesucristo O único que soube quem era Jesus Cristo era el apóstol Pablo. foi o apóstolo Paulo. Aló, Alô? vamos a verlo. Vamos ver. Primera carta a Timoteo, Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, verso 16. verso 16. Dice así: Diz assim: e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. grande es el misterio de la piedad. Grande é o mistério da piedade. Aquele, ¿Quién es aquel? quem é aquele? Dios. Deus. Dios fue manifestado en carne. Deus foi manifestado em carne. Oye, Olha, hello, alô, visto de los ángeles. visto pelos anjos. Los ángeles nunca habían visto a Dios, Os anjos nunca haviam visto antes. porque Dios a era espíritu, Porque Deus é espírito. pero se puso un cuerpo Porém, ele se pôs num corpo para que lo vieran. para que ouvissem. Creído en el mundo, Crido no mundo, justificado en espíritu. justificado em espírito. Quiere decir que lo que Jesús cumplió bajo la ley Quer dizer que o que Jesus cumpriu debaixo da lei fue perfecto en obediencia foi perfeito em obediência y fue justificado del pecado. e foi justificado do pecado. Fue justificado de la ley, Foi justificado da lei, porque cumplió la ley, porque cumpriu a lei, pero era Dios mismo. mas era Deus mesmo. Mire lo que dice Romanos 9. Veja o que diz Romanos 9. Estos son versos que usted debe aprendérselos de memoria. Esses são versos que você deve aprendê-los de memória. Dice así, Romanos 9:5. Diz assim, Romanos 9:5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aló. Alô? Dice Cristo según la carne, Diz Cristo segundo a carne, el cual es Dios o qual é Deus sobre todas las cosas, sobre todas as coisas, bendito por los siglos. bendito pelos séculos. Diga, Cristo Diga, Cristo es Dios. é Deus. ¿Para ti Cristo es Dios? Para você, Cristo é Deus? ¿O Cristo es uno más bajito que Dios? Ou Cristo é um mais baixinho do que Deus? Vamos a ver Colosenses 2, Vamos ver, Colossenses 2, verso 9. verso 9. Mira cómo dice. Veja como diz. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Aló. Alô? Porque en él habitó. Porque nele habitou? ¿Qué dice? O que diz? Hoy, Hoy. en él habita. Hoje, nele habita Parte de la plenitud de la deidad. parte da plenitude da deidade. En él habita toda la plenitud de la deidad. Nele habita toda a plenitude da deidade. ¿Tú sabes una cosa? Você quer saber de uma coisa? Si tú no sabes quién habita en él, Se você não sabe quem habita nele, tú no sabes quién tú eres. você não sabe quem é você. Pablo dice, Paulo disse: en él habita. nele habita. ¿Cuánto? Quanto? Toda la plenitud de la deidad. Toda a plenitude da divindade. ¿Cuántos creen eso? Quantos creem nisso? Y después Pablo dice, E depois Paulo disse: y en él estamos completos. e nele estamos completos. En él habita toda la plenitud. Nele habita toda a plenitude. Todo lo que es Dios habita en ese cuerpo. Tudo o que é Deus habita nesse corpo. Y nosotros en él estamos completos. E nós, nele, estamos completos. Pero si tú no sabes que todo está en él, Porém, se você não sabe que tudo está nele, no te vas a ver completo en él. você não vai se ver completo nele. ¿Dónde está la plenitud de la deidad? Onde está a plenitude da divindade? En él. Nele. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo é Deus sobre todas as coisas. ¿Y sabe una cosa? E quer saber de uma coisa? Le veremos. Lhe veremos. ¿Aló? Alô? ¿O tú crees que Dios se desapareció? Ou você crê que Deus desapareceu? Oye, qué silencio hubo. Olha que silêncio que houve, né? Sí, porque hay personas que creen Sim, porque há pessoas que creem. y estas desviaciones doctrinales salen precisamente de los ministerios de gracia. Que esses desvios doutrinais saem precisamente do ministério da graça. Oh, en el cielo no hay nadie. Ah, no céu não há ninguém. El cuerpo de Cristo se desapareció. O corpo de Cristo desapareceu. Dios está en ese cuerpo. Deus está nesse corpo. Y tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. E teremos um corpo semelhante ao da sua glória. ¿O tú crees que Dios se desapareció? Ou você crê que Deus desapareceu? No. No. Ese cuerpo todavía está. Esse corpo ainda está. Ese cuerpo que resucitó glorificado todavía está. Esse corpo que ressuscitou glorificado ainda está. Cuando tú dices, te amo Dios, Quando você diz, te amo, Deus, ¿a quién tú se lo dices? a quem você diz isso? Al aire. Ao ar? Te amo Dios. Te amo, Deus. Te amo Dios. Te amo, Deus. No. Não. En él habita hoy. Nele habita En él hoje. habita corporalmente Nele habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. toda a plenitude da divindade. Pero si tú no conoces a Dios, ¿cómo le vas a dar gracia? Porém, se você não conhece a Deus, como é que você vai agradecer a Ele? Si usted piensa que Dios se dividió, Se você pensa que Deus se dividiu, entonces, ¿qué relación tú tienes con Dios? então que relação você tem com Deus? No, Dios está en mí. Não, Deus está em mim. Y es cierto, Dios está en E ti. é certo, Deus está em você. Y está en mí y está en ti. E está em mim, está em Y você. está en todos los hijos de Dios. E está em todos os filhos de Deus. Pero Él está en el paraíso también. Porém, Ele está no paraíso também. Porque Pablo fue arrebatado del paraíso donde oyó la voz de Dios. Porque Paulo foi arrebatado ao paraíso, Donde oyó la voz de Dios. onde ouviu a voz de Deus. Donde vio al justo. Donde vio al Señor. Onde viu ao justo, onde viu ao Senhor. ¿Aló? Alô? Oye, qué silencio. Olha que silêncio. Bien importante esta doctrina de Jesús. É bem importante essa doutrina de Jesus, La deidad de Cristo. a divindade de Cristo. Él tiene un cuerpo. Ele tem um corpo. Dios se puso un cuerpo. Deus se pôs num corpo Y se quedó en ese cuerpo. e ficou nesse corpo, Con un cuerpo glorificado.
como um corpo glorificado. ¿Y sabe por qué se quedó ahí? E sabe por que ele ficou aí? Porque Él prometió transformar el tuyo. Porque ele prometeu transformar o teu. Y todos sus hijos tendremos un cuerpo semejante al que Él tiene. E todos os filhos teremos um corpo semelhante ao que ele tem. Oye, ¿eso no te da gozo? Pai. Graças a Deus por isso. ¿No te da gozo saber que hay un Dios? Não te dá alegria saber que há um Deus? Nuestro apóstol es Dios para nosotros. Nosso apóstolo é Deus para nós. Aquí en la tierra Él es la voz de Dios. Aqui na terra ele é a voz de Deus. Pero Dios envió a nuestro apóstol. Porém Deus enviou a nosso apóstolo. Hay un Dios, hay un Padre de los espíritus. Há um Deus, há um Pai dos Espíritos. Hay un Padre desde el principio que siempre ha sido Há um Pai que desde o princípio sempre foi el creador de tu espíritu, el Padre de tu espíritu, o Criador do teu espírito, o Pai do teu el espírito, que conoce tus debilidades, aquele que conhece tuas debilidades, aquel que fue tentado en todo, aquele que foi tentado em tudo, aquel que siempre te mantiene perfecto con una sola ofrenda, aquele que sempre te mantém perfeito com uma só oferta, aquel que por la mañana tú puedes decir te alabo, papá. aquele que pela manhã você pode Abba, dizer Padre. te louvo, papai. Gracias, Abba, Pai. Senhor. Graças, Senhor. Te amo, Dios. Te amo, Deus. Te sirvo con la Te mente. sirvo com a mente. Colosenses 1:15. Colossenses 1:15. Y terminamos con esto. E terminamos com isto. Dice así: Diz assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. la imagen del Dios que A imagem do Deus o quê? Dios era invisible, no se veía. Jesucristo es lo que se ve de Dios. Deus era invisível, não era visto, não se via. Jesus Cristo é aquilo que se vê de Deus. ¿Entiende? Entendem? Por eso Pablo dice: el que no amare a Jesucristo sea anatema. Por isso, Paulo disse: aquele que não amar a Jesus Cristo seja anátema. Jesucristo es Dios. Jesus Cristo é Deus. Jesucristo dio su vida por nosotros, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, para que nosotros reinásemos en vida. para que nós reinássemos em vida. Y morimos con Él E morremos com Ele y hemos resucitado con Él. e ressuscitamos com Ele. Y tendremos un cuerpo glorificado igual al de Él. E teremos um corpo glorificado igual ao dele. Y le veremos. E lhe veremos. ¿Habrá humildad en ti para creer en eso? Haverá humildade em você para crer nisso? Tú estás suficientemente agradecido a Dios para tú decirle gracias, Señor. Você está suficientemente agradecido a Deus para dizer a Ele: graças, Senhor, Por lo que Él ha hecho en tu vida. por aquilo que Ele fez na tua vida. Ok, somos dioses. Ok, somos deuses. Somos la iglesia del Dios viviente. Somos a igreja do Deus vivente. Somos ángeles. Somos anjos. Estamos completos. Estamos completos. No nos falta nada. Não nos falta nada. Pero yo le doy gracias a Dios. Porém, eu dou graças a Deus.